Olá, meu nome é Rafael, sou discente do curso de enfermagem. De antemão quero agradecer ao nosso professor Joilson por permitir que eu apresente o trabalho e principalmente por permitir que eu apresente esse tema, que é a dislexia, que é algo que eu vivo e estou muito feliz de poder passar para vocês um pouco da minha vivência e disseminar informação sobre o que é a dislexia, que, por incrível que pareça, afeta muito a população brasileira e poucas pessoas reconhecem este problema. O que seria a dislexia? A definição da dislexia é considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. Esse termo neurobiológico assusta de antemão, porque entende-se, conjuga-se logo, liga-se logo a uma patologia. Mas logo a gente vai entender mais para frente o que é realmente essa neurobiologia da dislexia. A dislexia também é caracterizada por dificuldade de reconhecimento preciso ou fluente da palavra, da habilidade de codificação e ensoletração. Ocorre um déficit no componente fonológico da linguagem. Por que ocorre um déficit nesse componente? Porque a pessoa que tem dislexia, as áreas cerebrais dela não se comunica como de uma pessoa normal. Então, quando ela precisa ler, precisa exercer algo referente à leitura, aquilo que o olho capta, o cérebro tenta passar comunicação entre as áreas específicas, os lóbulos específicos, para que a pessoa gere a fala, verbalizar aquilo que foi identificado. E no cérebro de uma pessoa com dislexia, esse processamento é muito distinto, como eu vou apresentar posteriormente. E também é uma dificuldade de aprendizado que afeta as habilidades envolvidas na leitura, ortografia e escrita. Aí, a neuroanatomia, a neurobiologia da dislexia. Para a gente entender esse problema, nós temos que entender um pouco, ter um pouquinho de conhecimento sobre as áreas específicas do cérebro envolvido nesse processamento. As regiões mais afetadas são a área de Broca, que é a região do processamento da linguagem, que fica ali no lóbulo frontal. Vem também o giro supramarginal, que é esse aí de amarelo. É o centro de compreensão da palavra falada, ação e metáforas. Já esse pequeno giro aí, que é chamado giro angular, esse daí de abóbora, é responsável pelo resgate de memória, atenção, cognição específica. Existe essa área aí de verde, chamada, muito importante, chamada a área de Wernicke, que é responsável pelo reconhecimento, pela interpretação, associação das informações. E existe essa pequena área aí, chamada, e rosa aí, chamado de córtex auditivo primário. É exercido, fica ali no lóbulo temporal, por isso que é responsável por a captação dos sons de alta e baixa frequência. Então, no cérebro da pessoa normal, essas áreas atuam no mesmo tempo, se comunicando, como comunicando, conexões neurais no cérebro da pessoa normal. Já nós vamos agora comparar o cérebro de uma pessoa normal com a neuroanatomia de uma pessoa com dislexia. Na parte superior aí você pode ver o cérebro de uma pessoa normal. Quando ela está exercendo o ato da leitura, por exemplo, identificação das letras, você pode ver que aquelas áreas que a gente acabou de falar, que é do processamento da informação, que é aquela de vermelho ali, a área da identificação da palavra, que é a de azul, elas estão atuando ao mesmo tempo. Já no cérebro inferior aí, que é o cérebro da pessoa com dislexia, você pode ver que essas áreas elas estão apagadas no momento que a pessoa está fazendo a leitura, o dislexo. Sendo assim, você pode ver que é uma definição sim, a gente pode hoje afirmar que é uma deformação
nas estruturas de conexões neurais do cérebro de uma pessoa com dislexia, porque essas áreas elas não se acendem, essas áreas não estão atuando nesse momento da leitura. Tanto é que a próxima imagem nós podemos ver que uma pessoa sem dislexia, as três áreas da codificação, do processamento e da fonação, elas estão o quê? Ativas. Já a pessoa com a dislexia, só a área do reconhecimento da palavra ela é ativa, mas você pode ver que tem uma grande ativação desses giros. Então, por as outras áreas não está sendo ativadas, ela tenta compensar. Mas mesmo assim, com essa compensação, não adianta. Ocorrem alguns sintomas que são muito pontuais e para você identificar tem que ter um olhar muito clínico. Aí uma imagem de ressonância magnética do cérebro de uma pessoa sem dislexia, do cérebro com uma pessoa com dislexia. E nesse momento aí, eles estão fazendo o quê? O exercício da leitura, para você ver como é problemático você poder identificar para ajudar uma pessoa. Eu trouxe para vocês também alguns dados da Associação Brasileira de Dislexia, que é uma associação muito responsável, faz um trabalho brilhante de assistência a qualquer pessoa. E assim, sem acepção, eles são incríveis mesmo. Vamos lá para os dados. 70% da população brasileira apresenta algum distúrbios associado à leitura e à aprendizagem. 70% da sociedade, da população brasileira apresenta algum distúrbio. De 10 a 15% refere-se à dislexia. Então, assim, eu fiz uma estimativa. Já que hoje a população brasileira está com mais ou menos, aproximadamente, no ano 2021, 213 milhões de pessoas. Então, se a gente pegar os 15% ali referente à dislexia, significa que quase 32 milhões de brasileiros têm dislexia. Eu te pergunto, eles sabem disso? Muitos não sabem. Tanto é que no meu caso, por exemplo, eu fui descobrir que eu tinha dislexia quando eu cheguei no ensino médio dos 13 para os 14 anos. Foi uma psicopedagoga que notou a minha deficiência. E aí, a minha dificuldade de aprender. E aí, ela conversou com os meus pais. E aí, a gente foi buscar um tratamento para ver o que estava acontecendo comigo. Aqui outros dados referente à porcentagem total de pacientes avaliado entre os anos de 2013 e 2021. De todos os pacientes que foram envolvidos nessa pesquisa, 47% foi identificada dislexia e 53% outras dificuldades de aprendizagem. E aí vem a predominância do sexo, né? Já percebeu-se que a dislexia, ela pode ter componente hereditário, mas principalmente o homem desenvolve mais dislexia do que a mulher. A genética, a hereditariedade também é muito importante na questão da dislexia. Dos pacientes de 2003 a 2021, que eles analisaram, 84% apresentava o fator genético, quer dizer, alguém da família também tinha dislexia e muitas vezes não era identificado, já estava com seus 40 anos e assim, pensava-se que eu não nasci para leitura, eu não tenho esse conhecimento, não consigo desenvolver e não sabia que era um portador da dislexia, né? Essa dificuldade de aprendizado. Aqui é outros distúrbios de aprendizagem desses dados que estão inclusos ali naquele outros: a disgrafia, descalculia, dislalia, desortografia e TDAH. O diagnóstico. Como é feito o diagnóstico da dislexia? O diagnóstico da dislexia é feito por profissionais, uma avaliação multidisciplinar. Nunca um profissional só identifica que uma pessoa tem dislexia. No meu processo da identificação veio primeiro a psicopedagoga, depois eu fiz alguns testes no psicólogo, depois disso eu fui para a fono, e depois da fono, na verdade, o psicólogo me encaminhou para a fono e me encaminhou para o neuro, deu a dica, entendeu? E aí eu fiz alguns exames. Isso foi lá em meados acho que em 2011 ou foi 2000
e 12. Sintomas. Quais são os sintomas da dislexia? Como a gente já sabe que a dislexia é uma dificuldade na leitura, no processo de reconhecer a palavra e que ela seja codificada no seu cérebro, que você possa falar corretamente. Então, esse é um dos sintomas. Atraso na aquisição e automatização das competências da leitura e escrita. Dificuldade no processamento fonológico, aquilo que eu acabei de explicar. Precisão correta e fluência, quer dizer, a velocidade da leitura significativamente abaixo do esperado para a idade e nível escolar. Leitura silábica, decifratória, hesitante e com bastante interrupções e com bastante incorreções. Aí você acabou de ver um disléxico cometendo algo que é muito corriqueiro. Prosseguir. A dificuldade na decodificação de letras ou sílabas com trocas fonológicas e lexicais. Como? Qual é essa dificuldade? Como ocorre a troca do O com U, a troca do P com T, a troca do B com V, a troca do S, SS, C de cedilha, C, X, a troca do M com N. Muito corriqueiro. E isso persiste até a vida adulta. Um dos outros sintomas é omitir ou adicionar letras e sílabas. Eu cometo ainda muito isso. É algo assim que a gente que convive com a dislexia, infelizmente não consegue mudar. E você passa, principalmente na vida acadêmica de uma UFS, alguns constrangimentos, porque poucas pessoas não conhecem esse transtorno da aprendizagem e julgam muito quando você comete algum desses erros. E a dificuldade na interpretação de texto. Essa dificuldade, graças a Deus, quando a pessoa identifica a dislexia, vai trabalhando muito e é diariamente. E aí você consegue desenvolver sim uma compreensão, um entendimento de textos complexos e textos também muito simples. Tratamento. Não existe tratamento para dislexia. O que existe é o acompanhamento com multiprofissionais. E aí você vai sim fazer o tratamento com a fono. É bacana para melhorar a sua dicção. E alguns exercícios importantes é a leitura. Minha psicóloga mesmo, ela recomendou que eu passasse a escrever muito e a ler muito para melhorar. E aí, com esse processo de incentivo a ler e a escrever, acabei escrevendo um livro, lancei já 2 livros com essa ajuda, com esse auxílio. Então, a pessoa com dislexia tem as suas desvantagens? Tem, mas a determinação diariamente faz com que também ela tenha as suas vantagens. Quais seriam essas vantagens? Se tornar uma pessoa determinada, uma pessoa que se adapta a problemas e soluciona problemas com um olhar holístico. Diferente da pessoa que tem um cérebro normal, que tem aquelas áreas. Isso não quer dizer que a pessoa também de cérebro normal não resolva problemas de forma holística. Mas em pesquisas, artigos publicados, já identificou que o disléxico, até em identificação de sons. Como assim? Colocaram pessoas com cérebro sem ter dislexia e pessoas dislexia na mesma sala e botaram sons muito confusos ao mesmo tempo. E perceberam que as pessoas que tinham aquelas atuações no cérebro normais, conexões neurais, não conseguiam identificar alguns sons, mas não todos os sons como as pessoas disléxicas conseguiram, porque tem essa audição holística, esse olhar holístico, essa atenção a mais. E aqui eu vou trazer para vocês agora alguns disléxicos muito conhecidos da gente. Um deles, que eu infelizmente não coloquei em imagem, mas é o Albert Einstein. Discute-se se ele tinha dislexia ou outros problemas, mas algumas informações recentes afirmam que ele sim tinha dislexia. Vamos lá. Quem são essas personalidades? Aí você pode ver Pablo Picasso, Napoleão Bonaparte, Robert Williams e Vicente Van Gogh, um deles. Também temos o ator Orlando Bloom, temos a escritora fantástica Agatha Christie, a cantora Britney Spears, o ator Patrick, que é o eterno Derek da série Grey's Anatomy, para quem acompanha. Temos também essa atriz incrível, Hope. Temos o Tom Cruise, David Guetta e o nosso eterno Harry Potter, Daniel, né, no caso. Então, essa foi a minha apresentação sobre a dislexia. Espero que tenha gostado. Agradeço muito ao professor pela oportunidade de apresentar o trabalho. Essas são as referências do meu trabalho.